Senhoras conselheiras, senhor membro do Ministério Público, doutor Ricardo, que aqui nos honra hoje, substituindo o doutor Enio, aqui com a sua presença. Bom dia, senhores servidores da nossa Corte de Contas, demais pessoas que nos Ata da 12ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 9 dias do mês de maio do ano de 2023, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito e conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, além da senhora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em seguida, foi realizada a leitura da proposta de resolução administrativa número 1 de 2023. Na hora do expediente, o conselheiro Anselmo Brito solicitou inversão de pauta, o que foi concedido. Passou-se a ordem do dia, com a ausência das conselheiras Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, justificada pela presidência. Relator o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. 4 processos de descumprimento de obrigações, aprovados acórdãos 33 a 36. Relator o conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. 1 processo de inspeção, aprovado acórdão 37. Convocada a conselheira substituta Ana Raquel para compor o quórum com a saída do conselheiro Anselmo Brito. Relator o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. 4 processos de descumprimento de obrigações, aprovados acórdãos 38 a 41. Encerrada a ordem do dia, nem havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada, registrando que o quórum fica composto com a chegada da conselheira doutora. Por favor, eu gostaria que solicitasse a leitura da resolução, a segunda resolução para aprovação, e tem outra resolução que eu gostaria que fosse lida. Segunda leitura da Resolução Administrativa número 1 de 2023, de relatoria do conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Regulamenta o estágio probatório para os servidores investidos em cargos de provimento efetivo do Tribunal de Contas de Alagoas, que ingressaram no quadro funcional mediante concurso público. Olha, essa resolução administrativa já poderia ser votada hoje, portanto eu coloco ela em votação, mas o Ministério Público solicita para fazer algumas ponderações sobre ela, por favor. Senhor presidente e senhores conselheiros, em atenção aqui até um pedido do Procurador-Geral, o Ministério Público, até pela nova configuração que a Lei Orgânica disciplina em relação à nossa atuação em todos os processos de deliberação da Corte, e inclusive como órgão interno do Tribunal, eu teria 3 contribuições aqui para reflexão. Eu sei que já se encontra em votação, o ideal talvez fosse fazer isso de modo antecipado, mas fica aqui a sugestão para análise, O primeiro ponto que suscita uma certa preocupação nossa é com relação à questão de que essas avaliações elas só podem ser feitas por servidores estáveis. Então, o que acontece? Essa comissão ela é integrada por servidores efetivos, estabilizados, mas pela forma como está redigida aqui, a gente percebe que tem a participação da avaliação direta o superior hierárquico desses servidores. E essa composição nem sempre é feita por uma pessoa que seja detentora dessa qualidade. Então, em razão disso, suscita preocupações, porque há precedentes, inclusive do STJ, no sentido de que essas comissões, se elas não tiverem essa formatação, isso poderia gerar uma nulidade. Essa é a nossa preocupação. E o outro aspecto também que eu gostaria de suscitar é com relação à própria deliberação, que seria da Corregedoria. E nos parece que no texto da Constituição, essa deliberação seria da própria comissão, homologada
pela presidência da Corte ou pela Corregedoria, como for delimitado. Então, seria esse um ponto que a gente suscita aqui para reflexão em relação a esse aspecto, né? Se essa comissão seria realmente a responsável pela avaliação, porque quando a gente observa no artigo 3º, que diz que o processo de avaliação será realizado pelo superior imediato, e no 6º, que diz que o servidor será avaliado pelo superior, isso gera essa preocupação. E também quando há um dispositivo que diz que a decisão vai ser do corregedor. E para encerrar, serei breve também, uma outra questão que a gente suscitaria aqui é que dentro dessa nova formatação, o Ministério Público de Contas, ele é ouvido, conforme a disciplinaria orgânica, até mesmo nos PADs, nos processos administrativos disciplinares, em face de conselheiros. Então, a gente fica questionando aqui também em relação ao recurso de eventual decisão que venha a resultar na reprovação desse avaliado ao oitiva do Ministério Público. Porque se vai caber ao final a decisão do plenário, o Ministério Público, entendemos, também deveria ser ouvido. Isso à luz da interpretação da nova lei orgânica, que expressamente estabelece que o Ministério Público deve ser ouvido em todos os processos sujeitos à deliberação da Corte, no 64, inciso 2, e no parágrafo 1º, que diz que ele é um órgão intestino, e também nos artigos 41 e 51 da própria lei orgânica, que prevê a manifestação, inclusive, em paz. Era isso, senhor presidente. Agradeço. Muito oportuno o levantamento do Ministério Público com relação a esses pontos, mas me parece que neste caso, nós poderemos superar essas observações, não é superar, adotá-las no momento em que a própria comissão for formada. Formar ela com os servidores efetivos da Corte de Contas e, naturalmente, quando houver, eventualmente, que espero, naturalmente, ardentemente, que nós não precisemos reprovar nenhum dos nossos concursados, mas se eventualmente acontecer um caso como esse, o trâmite passar também pelo Ministério Público. Eu acho que não invalida essas observações de Vossa Excelência e, naturalmente, não tem nenhuma dificuldade que a comissão cumpra esse rito que Vossa Excelência está aqui nos dando luz. Ok? Portanto eu já coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo com os termos da resolução, permaneçam como estão. Aprovada, então, a resolução. Tem uma nova resolução que eu gostaria que entrasse em tramitação. Resolução administrativa número 2 de 2023 de relatoria do conselheiro presidente Fernando Ribeiro Toledo. Regulamenta o regime de teletrabalho no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Lido em primeira leitura, naturalmente, vamos aguardar a tramitação. Eu gostaria de fazer, antes de conceder as palavras para Vossas Excelências, para registrar a presença aqui de uma nova turma dos alunos da UNEAL, que nos honram aqui com a sua presença. Seja muito bem-vinda, de forma especial a professora Carol Beltrão, que acompanha a turma. Sejam todos aqui abraçados e nossa satisfação em recebê-los aqui. É sempre uma honra para o Tribunal de Contas receber essas turmas que aqui vêm para conhecer o nosso funcionamento, naturalmente, e temos a certeza que serão os futuros gestores desse nosso Estado. Portanto, sejam muito bem-vindos. Concedo a palavra a Vossas Excelências na hora do expediente. Se possível, apenas também para registrar a presença da professora Carol, eu tive na aula inaugural da UNEAL há pouco tempo, no curso de inovação, e cidades inteligentes, então também associar o Ministério Público, saudando aqui a todos os alunos presentes. Encerro a hora do expediente, passamos à ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o conselheiro Otávio. Senhor presidente, não tem pauta para o dia de hoje. Pela ordem, para relatar o conselheiro Rodrigo. Nove 2/2019, se trata do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Márcio Augusto Araújo Lima, então gestor da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte, em face do acordo número 377/2020, que veio a ser publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas no dia 31 de julho de 2020, que determinou a aplicação de multa em razão de descumprimento do dever constitucional de transparência e desrespeito à lei de responsabilidade fiscal da Lei de Acesso à Informação. Inicialmente,
Destacamos que o processo de fiscalização foi instaurado com base na avaliação do portal de transparência dos municípios alagoanos, elaborada pela Diretoria de Fiscalização Municipal de FAFON e fundamentado nos artigos 180 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Contas, no qual apontou irregularidades na divulgação de informações obrigatórias nos portais de transparência das prefeituras municipais de Alagoas. Esse gabinete, por meio de decisão simples de número 100/2019, expôs que, apesar da municipalidade possuir menos de 10.000 habitantes, ser dispensado da criação do portal de transparência, ela não se encontrava desobrigada de adquirir os deveres estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente a divulgação em tempo real, ainda por outros meios de informações pormenorizadas sobre a execução orçamental e financeira, elementos esses que estavam ausentes, de modo que determinamos a notificação do gestor para apresentar correções quanto às omissões apontadas. Como configurada a situação assim referenciada, os autos foram relatados, que resultou no acordo número 377/2020, aprovado pelos integrantes da segunda Câmara do Tribunal de Contas de Alagoas, do dia 22 de julho de 2020, foi protocolado em Conselho de Contas no dia 30 de setembro de 2021. O recorrente relacionou as agências fiscais argumentos no sentido de que a citação, para ser válida, deveria ter ocorrido pessoalmente ao prefeito, por tratar sobre a responsabilidade pessoal dele, uma vez que o investigado não é o município e sim o gestor. Alegou ainda que a citação feita no direito da sede da prefeitura seria inválida, já que esta deve ser feita no direito pessoal do recorrente e pleiteou o reconhecimento de provimento da prefeitura. Agora, a possibilidade da situação da possibilidade já foi encaminhado no Serviço de Contas, o meio de Estado de Notificação palavras do Secretário de Estado depois do encaminhamento da satisfação política da e tradicionalmente, como ainda pelo representado da Política Pessoal, para a emissão de parecer final. Os atos secretários das pessoas têm sido proferidas no espaço e demonstrou que o recorrente iniciado a declaração de nulidade da situação e a consequente nulidade da libertação da participação e por conseguir deve ser encaminhado feito a partir de contas para o processo. Manifestar o partido de contas através do despacho de número 3/2023 da lavra do procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, reiterou os termos da manifestação anterior. Este é o relatório, senhor presidente. Secretário, por favor. Seria 3 maneiras de sentido de reiterar a necessidade de instrução. Eu observo aqui no sistema que teria havido uma manifestação do agente de controle externo em 8 de março. Posteriormente, a essa solicitação de contas, para confirmar a informação que já inclui a manifestação da diretoria de fiscalização posteriormente à manifestação do partido. Foram encaminhados a partir de contas em 9 de fevereiro, a Diretoria de Fiscalização Municipal em 9 de fevereiro de 2023,
no dia 8 de março de 2023, houve o pronunciamento do senhor Felipe Félix Oliveira, agente de controle externo do tribunal. Pela vista dos autos, para poder se pronunciar à luz desses novos elementos que foram apresentados nos autos pela diretoria e, assim, poder emitir o seu pronunciamento no mérito. Esse é o parecer, senhor presidente. Se eu não entendi, bom, parece que o doutor Gustavo volta a se manifestar do processo, né? Ou não? Manifestar aqui de fato, ele se manifestou em 3 de janeiro, realmente, só estou confirmando aqui o trâmite processual, tá, excelência? De fato, tem razão o Ministério Público. Após a segunda manifestação do Dr. Gustavo se pronunciando pela necessidade de reencaminhamento dos autos à Diretoria de Fiscalização Municipal, houve um encaminhamento à Diretoria de Fiscalização, porém não retornaram os autos ao Ministério Público de Contas. Então, por conta disso, eu vou retirar o processo de pauta para encaminhar feito ao Ministério Público. Ok. Continua. A pauta fica esgotada por dia. Ok. Para relatar pela ordem, a conselheira Renata. Senhor presidente, eu declaro o processo 4919 de 2014, que trata de prestação de contas de gestão e que figura como parte responsável e desta crise da posse, diretoria, presidente do Instituto de Previdência Social de Fortaleza, no exercício financeiro de 2015. No relatório da DEFAVENSE, número 38 de 2014, constatou-se que a prestação de contas deu entrada no tribunal no prazo normativo, não foi enviado o anexo 12 referente às despesas executadas no período analisado, conforme determina a norma vigente à época, não foi enviado o extrato da conta do Banco do Brasil, apontando o superávit que consta no balanço geral, e não foi enviado o balanço geral do ano anterior, referente a 2012. Na conclusão, os técnicos da Desfazenda recomendaram a aprovação das contas com ressalva. No parecer do Ministério Público, a Procuradoria Jurídica do Tribunal enviou o mesmo empate da recomendação de aprovação com ressalva, expedido pelos técnicos da Desfazenda, e o processo poderia ser complementado com mais informações e elucidações, com o intuito de fazer uma análise mais profunda dos apontamentos. Em seu parecer, 1863/2018, o Ministério Público de Contas manifestou que a ausência de documentos e os apontamentos levantados pelo relatório da Defazenda seriam capazes de justificar a desaprovação das contas. Requereu, por último, a citação da gestora responsável pelas contas para, caso necessário, enviar-se a defesa dos documentos para sanar as recomendações do relatório da área técnica, bem como preservar o amplo direito de defesa ao jurisdicional. O processo retornou para a área técnica para reanálise e edição do novo parecer. No seu parecer de 2020, número 1473, o Ministério Público impugnou pelas seguintes diligências: determinar a unidade técnica que proceda a revisão dos documentos apostados nos autos, determinar a unidade técnica competente que emita relatório acerca do resultado dos julgamentos havidos por essa corte, encaminhar os autos à diretoria técnica competente para se pronunciar acerca do resultado dos julgamentos havidos por essa corte, a respeito de atos, contratos e convênios, citar o responsável para apresentar a defesa, ampliando-lhe acesso ao relatório acerca do resultado dos julgamentos,
determinar a realização de manifestação conclusiva acerca da regularidade ou regularidade com ressalvas das contas pela diretoria técnica e retornar os autos ao Ministério Público para a manifestação à luz de todos os elementos mínimos necessários ao pronunciamento ministerial. Em complemento à sua manifestação, em 19 de fevereiro de 2020, o Ministério Público requereu que, em sendo indeferidas as diligências destacadas, que fossem declaradas no mérito as contas iliquidáveis, determinando ao final o arquivamento dos autos sem prejuízo de exercer futuramente os meios recursais, rescisórios legal e regimentalmente assegurados. É o relatório. Senhor presidente, senhora conselheira relatora, demais conselheiros, houve manifestação mais recente do Ministério Público de Contas, de fato, no sentido de que o escopo da análise ocorrida na unidade técnica, ele não atenderia, não seria suficiente para a emissão de um juízo de regularidade ou de irregularidade. O que ocorre, né? Em algumas manifestações, nós já temos defendido que uma manifestação do tribunal pela regularidade em contas de gestão, ela necessariamente precisa se debruçar sobre atos de gestão. E que esse escopo, muitas vezes, ele não é atendido, inclusive há normativas posteriores do tribunal, em que isso é delimitado, e por isso, né, o entendimento à época do Ministério Público de Contas era no sentido de que, se os atos de gestão não foram analisados, ainda que em algum recorte, não seria possível entrar no mérito, daí a manifestação do parquê pelo juízo das contas serem tornadas, por compreender que haveria contas iliquidáveis, né? Uma aplicação por analogia do que tem no TCU e a próprio regimento interno à época. Então, essa foi a manifestação do Ministério Público. Agora, né, no presente momento, me ocorre também que, como houve posteriormente a resolução número 13 de 2022, qualquer debate, né, relacionado, né, à abertura da instituição, que foi o objeto da manifestação anterior, ele acaba se tornando superado, né, tendo em vista que essa resolução 13, quando se trata de contas de gestão, ela estabelece que aquelas que ingressaram anteriormente, que têm mais de 5 anos, como é o caso aquele de 2013, o exercício, elas deveriam ser arquivadas, né? Tendo em vista que, nesse momento, se for analisar os atos de gestão, viabilizaria a defesa do gestor por a violação do contrato da dupla defesa. Então, nesse caso, o nosso entendimento é que não seria caso de prescrição. A gente até tem manifestado nesse ponto, até porque a prescrição aqui, como se refere à sanção ou ressarcimento erário, ela não alcança o objeto do julgamento de contas. Então, não seria o caso de falar de prescrição aqui. Até porque o tribunal poderia, mesmo em caso de prescrição, emitir outros pronunciamentos, como recomendações, ciências, assim por diante. Mas, em relação ao aspecto devido ao processo legal, né, o contraditório com a defesa, de fato, isso compromete. Então, eu reformulo a manifestação, até porque eu fui quem emitiu o parecer originário, no sentido de entender que, nesse caso, os autos devem ser arquivados nos termos do artigo 2º, se não me engano, da resolução 13 de 2022, tendo em vista que a instituição não está adequada e, no momento, não haveria como haver a dilação probatória nos autos. Relatora, por favor, doutora Renata. Diante do exposto, considerando os documentos que compõem os autos, as verificações da diretoria técnica, as manifestações do parquê de contas e os fundamentos postos, e por entendermos que o processo seguiu a tramitação determinada pelos normativos da Corte, concluímos pela submissão do processo a órgão colegiado, apresentando voto para que o Pleno Deliberativo do Tribunal de Contas decida nos seguintes termos: determinar o arquivamento dos autos com fundamento nos artigos 116 e 117 da Lei Estadual 8.720, da nova Lei Orgânica, os artigos 1º e 2º, inciso 2º, do artigo 4º da Resolução número 14, 2022, e com base na Resolução 3, 2022. Em discussão. Cientificar a gestora do Fundo da Previdência de Campo Alegre sobre o teor da deliberação, publicizada. Em discussão, o voto da conselheira Renata. Encerra a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra, conselheira. Para relatar pela ordem, a conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Sem pauta, senhor presidente.
Doutor Ricardo, por favor. Conselheiro, doutor Sérgio Maciel, por favor. Doutor Alberto. Bom, não havendo mais processos a relatar, a comissão plenária não tem mais. Tudo certo? Está tudo. Não havendo mais processos a relatar, convoco Vossas Excelências para a próxima sessão em horário. Nos horários. Obrigado, desculpa. Nas explicações pessoais do conselheiro Otávio. Obrigado, presidente. Na verdade, não se trata de um assunto pessoal, mas ao mesmo tempo social da sociedade como um todo. Nós tivemos a oportunidade de estar na ANA e falar um pouco e pedir. E o Tribunal de Justiça foi também na semana passada, o Tribunal de Alagoas, como o som é distribuído em todas as salas, que cada pessoa que nos ouvir possa ser um fator multiplicador para que a gente possa utilizar, conselheira Renata, a disponibilidade dentro da declaração do imposto de renda da destinação de 3% do que você pode destinar para que seja aplicado no fundo da criança e adolescente. Nós estamos vivendo no âmbito da criança e adolescente, eu acho que é um momento de que nós temos a obrigação de fazer a declaração do imposto de renda, a gente possa fazer e ter certeza que estamos fazendo uma destinação, deixar bem claro que é diferente de doação. Ninguém está tirando dinheiro do bolso para botar no fundo. E esse dinheiro, na verdade, você está alocando daquilo que você teria a receber do imposto de renda ou a pagar. Então, em qualquer uma das duas formas, você pode destinar 3% daquilo que foi considerado dentro da declaração do imposto de renda. Os mais centenários fazem sozinho o imposto de renda. Lá na tela tem uma parte que já aparece, Ricardo, essa possibilidade da destinação. E a gente está multiplicando, na verdade, quem está fazendo esse trabalho, nós já viemos há 5 anos fazendo isso, e cada vez mais está havendo uma maior adesão, porque a gente sente que falta as pessoas saberem que existe isso. Então a gente veio nessa luta e tem aumentado mais de 100% por ano, mas ainda é muito irrisório. Nós temos uma faixa do ano passado de 1,5 milhão que foi arrecadado pelo fundo, que não é nada, mas tem disponibilidade hoje, até 30 de maio, que pode ser, quem não fez a declaração ainda, destinado e tem à disposição 36 milhões disponível para que seja esse fundo capitalizado. Cada um põe no município que quiser, não tem todos, mas hoje tem 73 municípios que já estão habilitados junto à Receita Federal para poder receber esses recursos. Já tem a conta bancária, já tem tudo. A própria Receita que vai, na verdade, fiscalizar. Quem vai fiscalizar isso é a Receita Federal. Então, a gente está fazendo uma parte da mídia, eu tenho feito na televisão, e aqui eu estou aproveitando esse momento. Todos nós que estamos aqui, os funcionários, todos os servidores, possam fazer isso e que a gente possa, de ano a ano, ir aumentando mais isso. Que a gente usa muito os problemas e distribui muito que o governo tem que resolver tudo e falta isso, falta aquilo. E a gente tem a oportunidade efetiva de destinar alguma coisa para uma causa que é fundamental na vida nossa. Como o presidente falou há pouco, o pessoal daqui a pouco está aqui nos tribunais, as pessoas da universidade. Se as crianças não tiverem essa oportunidade, não for dada a oportunidade de ter uma convivência saudável, e a gente não pode depositar tudo isso nem prefeitura, nem governo federal, mas sim no cidadão. Essa é a proposta, para que nós todos possamos fazer um pouquinho. Se eu fizer um pouquinho cada um, a gente vai, com certeza, aumentando essa possibilidade de tirar a criança de rua, de dar a oportunidade, de que o recurso que fosse destinado a isso, o próprio governo possa fazer a escola integral, o regime integral. A proposta é uma semente. E eu poderia perder essa oportunidade, presidente, de passar para todas as pessoas que eu sei que estão aqui, são fatores multiplicadores das informações. Então, a sociedade tem que se envolver e poder ajudar essas crianças. Da
mesma forma, aí vou defender o meu lado, que também, toda essa questão pode ser feita também com o fundo do idoso. Entendeu? Não, a casa está linda. E pode ser, é que a gente tem que estudar da criança e esse ano é que está nascendo do idoso. Então, essa colocação que eu queria fazer, que vocês possam disseminar isso por onde você convive, em casa, com a sociedade, com os amigos, no bairro, onde estiver. Então, com relação ao imposto de renda era isso. Eu queria parabenizar e fiquei muito satisfeito, senhor presidente, já com a sua manifestação, só vou acompanhar, mas um curso que eu acho que é fundamental para o Estado de Alagoas. Curso de administração pública. Os gestores, as pessoas, vocês, vão ser, o presente e será o futuro dessa gestão pública, é onde a gente sente muita dificuldade, que nós que estamos no Tribunal de Contas, às vezes de buscar pessoas no mercado que possam ter já esse tipo de ensinamento direcionado para a administração pública. Esse curso, então, está de parabéns e com certeza vocês terão no futuro brilhante, porque não tenha dúvida que o Estado de Alagoas precisa enormemente aliás, precisa muito do gestor público. Vocês estão aí na cabeça fazendo isso e espero que com certeza vai ter um mercado de emprego muito bom, porque todos os municípios têm essa necessidade, o Estado, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, e a gente precisa de gestão pública. E vocês, na minha visão, estão na carreira certa. Era só isso que eu queria dizer. Continua a faltar a palavra. Continua faltando a palavra. Não tenho mais quem dele quer fazer uso, agora sim, declaro encerrado a presente sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental e desejando uma boa semana de trabalho para todos. Obrigado.